Vou trazer para você agora algo que é revoltante. É essa a expressão que tem que ser usada. É um dos atos mais cruéis, covardes que pode ter contra um ser humano, que é a violência contra idoso. Abandonados em asilos, são vítimas de maus tratos, são largados à própria sorte e não tem nenhuma condição de reagir. Eles não conseguem fazer isso, não tem nem físico mais. Infelizmente, a gente vê aqui no Balanço Geral o aumento desse número de casos. É muito frequente. Vai se lembrar da senhora que morreu dentro de um asilo, de outros idosos que estavam aqui em Campo Largo e eram abandonados à mercê da própria sorte? Até o asilo foi fechado. Os agressores, os responsáveis pelos abandonos, muitas vezes, são gente próxima. São filhos, são netos, são pessoas da família que simplesmente viram as costas. E quando não viram as costas, fazem pior. Agridem os idosos. Aí, a gente fica tiririca da vida. Vê a reportagem que nós vamos discutir esse assunto. Põe no ar. Repare bem nesse lugar. Sujeira, comida pelo chão, animais mortos até. Aqui vivia um casal de idosos. O filho abandonou os pais, ambos com mais de 80 anos, nessa casa que corre o risco de desabar. Isso aconteceu em Santa Terezinha de Itaipu. Do oeste do estado, vamos para a região metropolitana de Curitiba. Esse rapaz que chega na delegacia foi o responsável pela morte do pai dele, de 73 anos. A mãe, de 63, foi para o hospital em estado grave. O pai havia pedido para que ele deixasse as drogas. Ele matou o idoso com facadas. Começou um tumulto aí por volta de umas 10 horas mais ou menos, né? Vocês ouviram barulhos? Gritos. É lamentável, porque ele é um ótimo vizinho. E quando o crime acontece dentro de um lugar que é feito para proteger? A minha mãe foi colocada dentro dessa casa de repouso para ser cuidada. Nós pagávamos para que cuidassem dela. Era pago, não era de graça. E todo final de semana ela estava com a família, ela passava os finais de semana conosco. Então nós estávamos cuidando da nossa mãe. Então você espera tudo numa casa de repouso, que a pessoa seja maltratada, que o alimento não seja bom, qualquer coisa assim. Mas que vão matar dentro de uma casa de repouso e sem ter ninguém para cuidar, para proteger. A mãe desse homem, Dona Malvina, de 85 anos, vivia em uma casa de repouso custeada pelos filhos em São José dos Pinhais. Ela teria sido assassinada por uma colega de quarto. Estavam aí, no caso, acusando a minha mãe que a minha mãe tinha agredido ela. Tinha agredido ela batendo com a bengala. E nós sabemos que isso não é real, que a minha mãe não tinha condições de fazer isso. Campo Largo, abril deste ano. Essa idosa de 81 anos foi encaminhada ao hospital com ferimentos e abaixo do peso. A mulher estava em estado terminal. A dona do asilo chamou a família dela, mas nada foi feito. A neta diz que também não pode cuidar, porque ela está trabalhando de domingo a domingo, que ela não pode vir falar sobre isso, não pode vir. Daí o que eu faço? Eu não posso fazer nada. Alguns casos têm grande repercussão, como esses que você acabou de ver. Outros ficam no anonimato mesmo. Mas as denúncias, elas continuam acontecendo e em 2019 em ritmo acelerado. Só para você ter uma ideia, nos primeiros 5 meses desse ano, foram 590 denúncias para o Disque Idoso, um serviço do governo do estado. Ao longo de todo o ano passado, foram 788 denúncias, ou seja, mais idosos estão denunciando casos de agressões, maus tratos, violência. O telefone toca no Disque Idoso. Do outro lado da linha, alguém pede ajuda. Existem alguns casos que nos chamam a atenção, por exemplo, de negligência, apropriação indébita do cartão benefício dessa pessoa idosa, abandono por parte dos familiares, agressão física e psicológica são alguns casos que acabam sendo relatados para nós aqui no Disque Idoso com maior frequência. Quando ainda acredita-se que tem um vínculo familiar, encaminhamos para o CRAS,
mais próximo da residência dessa pessoa idosa. Quando a família já o abandonou, ele não tem mesmo um irmão ou uma pessoa por ele. Então, nós encaminhamos para o CREAS. Também há casos que a gente encaminha apenas para o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de determinado município. Ou outros que a gente percebe a gravidade tão acentuada que encaminhamos direto para o Ministério Público. O governo até oferece uma rede de apoio aos idosos, mas nada substitui o apoio da família. A família pode ser responsabilizada desde que configurado, né, de que ela tem conhecimento de aquele idoso realmente não está sendo bem atendido, e aí pode ser apurada a responsabilidade do familiar. São imagens impressionantes, estarrecedoras, chocantes. Como é que a gente vira esse jogo, hein? Como é que a gente pode proteger os idosos? Deixa eu falar com o Emanuel Pirim. Esses cuidados especiais, eles são necessários, Emanuel. Agora, se alguém presencia algo, como é que denuncia? O que é possível ser feito? Pois é, Riva, nessas últimas imagens, impossível não lembrar da mãe da gente, do pai da gente, do que a gente vai se tornar. E aí essas fotos são tão fortes, né? A gente fica se perguntando como pode alguém abandonar simplesmente. Bom, para responder tua pergunta, está aqui junto com a gente hoje na nossa conversa a Cláudia Estorilho, ela é superintendente de gestão da FAS. Cláudia, obrigado em participar com a gente. Primeira coisa que eu te pergunto é o seguinte, a gente estava conversando antes, você falou, olha, Manel, não é apenas numa classe mais vulnerável. Esse tipo de coisa acontece entre todas as classes econômicas? É rico, é pobre, é todo mundo, Cláudia? Boa tarde a todos e a todas. Antes de responder a tua pergunta, eu quero dizer que a Prefeitura Municipal de Curitiba, através da Fundação de Ação Social, tem efetivado esforços nessa gestão, Rafael Greca, para melhorar o atendimento dessas pessoas vítimas de violência, que a gente sabe que todos os esforços são necessários. Quanto às classes sociais, são as diversas classes. As classes mais favorecidas sofrem tanto quanto as menos favorecidas. Nós acompanhamos todos os níveis, violência física, violência psicológica, financeira. A violência financeira é se apropriar do dinheiro do idoso? Sim. Geralmente membros da própria família, filhos, netos, e eles respondem, o Ministério Público, o CAOP do Idoso acompanha os casos com as nossas equipes e quando necessário, é instaurado procedimentos administrativos. Bom, Cláudia, é bem curtinha a sua participação aqui, eu queria então fazer esse serviço. Quem está com a gente nesse momento, te vendo, qual é o serviço, assim, o que a pessoa tem que fazer? Né? Se alguém visualiza uma situação como essa, ou se a família precisa de ajuda de alguma forma, quem que pode acionar? Se a pessoa precisa fazer uma denúncia, ela pode ligar no 156 ou no Disque 100, que é um serviço que volta para a gente. Ela vai ter esse apoio. Ela vai ter esse apoio. Se ela quiser informações procedimentais, ela pode procurar os nossos núcleos regionais, nas diversas ruas da cidadania, que vão encaminhar para os CREAS, que são os órgãos que atendem pessoas vítimas de violência, idoso especificamente, né? Tá aí a Cláudia Estorilho da FAS. A FAS, ela lida com vários setores, é morador de rua, é a população mais vulnerável e são também, nesses casos, os idosos. Tá aí, Rivaroli. É uma realidade, o Paraná ocupa ainda esse ranking e a gente precisa conversar sobre esse assunto, né? Para trazer esses casos. E não permitir que isso aconteça. 156 ou Disque 100. Obrigado, Emanuel. Obrigado ao pessoal da Prefeitura por trazer esse esclarecimento.